Esse cara aí e o Paulo Cogos explicando economia para crianças, os dois a 80 por hora. Quem ganha? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um comunista e um bilionário discutindo e, obviamente, quem vai mostrar isso tinha que ser o Luigi. Então já pega a sua pipoca, já pega o seu refri e vamos assistir junto. Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e se torne membro do canal para contribuir com o meu trabalho. Bora lá? Da orientação marxista com um bilionário no Redcast, quarto debate dele. Clima ficou tenso. O próprio Karl Marx era financiado por bilhos. Tá quente. Ah lá, vamos ver se é verdade essa história aí, hein? Pergunta que eu já deixo aí, vocês podem escolher quem começa, né? Ah lá. Bilionários deveriam existir? Ó, E se bilionários deveriam existir, sim ou não, no caso? E qual que seria o papel dos bilionários, né? Para aqueles que defendem que ele poderia existir, ou aqueles que não deveriam existir, né? O que eles fazem hoje na nossa sociedade. Eu vou até deixar você falar primeiro, que como eles já existem, né? É mais fácil falar por que eles não devem existir. Claro. Né? Porque já existe. Nós estamos falando... Ele é bilionário. Já existe no mundo, então... Ele é Claro. bilionário. Ele é bilionário. Primeiro é importante separar bem que quando se fala que bilionários deveriam existir ou não, é uma sociedade que produz indivíduos que alçam esse papel de bilionários, né? Não se trata aqui de extermínio físico de indivíduos sim, e etc. lógico. Então é importante deixar claro. Ninguém quer matar quando ninguém. essa palavra, né? Conflitos surgem na sociedade, embates que por vezes podem até levar. Agora, outra coisa é você determinar que as pessoas naquela condição X têm que deixar de existir, isso é algo bem distinto, né? A questão aqui é como funciona a sociedade que produz bilionários. Não é uma questão moral também, de simplesmente definir se o bilionário é bom ou ruim do ponto de vista moral enquanto indivíduo, mas o mecanismo que permite Boa, com que Gustavo. um grupo tão restrito de pessoas ascenda essa posição social. Muito boa essa resposta. Boa, Gustavo. Pô, o cara é bom demais. Pronto, tá aí, ó. Tá aí, tá explicado pra vocês. E normalmente o discurso que existe é que seria devido a um mérito individual. E veja, vários bilionários podem ter méritos individuais, assim como diversas outras pessoas. Agora a questão... Repararam quem estava fazendo a propaganda ali no fundo? Vou voltar um segundo para vocês verem. Tá vendo aqui na TV, Renato 38. O que dizer, né? De Renato 38, o que dizer? Agora a questão é, que mérito é esse, que mensuração é essa que faz com que exista uma disparidade tão absurda, tão gigantesca, a ponto de algumas milhares de pessoas, nós vamos falar de bilionário no Brasil, seria... Se pegar em dólar, vai ser algumas centenas de pessoas. Se pegarmos em reais, ali talvez 2.000, 3.000, no máximo 4.000 pessoas. E que tem acesso à enorme maioria da riqueza que é produzida, controla a maioria da riqueza que é produzida por meio dessa relação que é de capital. Seja propriedade das empresas, seja capital fechado, aberto, na forma de ações. Porque 3, 4 mil pessoas têm que controlar a riqueza que é produzida por milhões. É claro, e eu já vou me antever, porque imagino que a questão vai surgir, a sociedade funciona assim. E ela, como a sociedade já funciona assim, tudo na sociedade se movimenta por meio desse negócio chamado capital. Que na sociedade, o proprietário do capital são capitalistas, dentre eles os maiores bilionários, seja em real, seja em dólar, e alguns até dezenas de bilhões. Pô, eu tava vendo hoje, centenas de bilhões. o Trump nomeou pro gabinete dele em diferentes postos 6 bilionários, cara. É mole? 6 bilionários dentro do governo estadunidense. É muita vontade de ajudar o povo, né? O cara bilionário pra aceitar um carguinho no governo, pra ganhar $2.000 por mês, sem direito a plano de saúde, é porque o cara ama o povo, quer ajudar a população, tá? Ele não tem motivo pra roubar, pra desviar verba. Tá lá pra ajudar o povo. $2.000 de salário. Não, na verdade tem direito a plano de saúde, tem direito a uma coisinha lá. VR não tem. Eu ainda vou falar mais. Porque a gente tem que pensar que essas pessoas que hoje em dia são bilionárias, como é que as famílias delas ficaram bilionárias? Saiu um estudo recentemente da agência pública que pesquisou o passado de mais de 100 líderes brasileiros para saber se eles eram descendentes de famílias escravocratas. E em torno de 30 líderes tinham pessoas que eram
eram donos de escravos na época da colonização, né? Então, assim, quando a gente fala de pessoas bilionárias, a gente está falando de pessoas que acumulam dinheiro nas suas mãos pelo trabalho dos outros, pela escravidão dos outros, porque eles só puderam acumular esse capital porque tinha alguém trabalhando de graça para eles. Então, esse discurso de meritocracia não cola, principalmente com pessoas bilionárias, porque, olha, eu acredito que dê para contar na mão pessoas que ficaram bilionárias que não tenham um passado de família rica, de família escravocrata, né, de realeza de alguma forma, de fazer parte da burguesia. Até porque a gente vê, por exemplo, que a elite brasileira, que são as pessoas mais ricas desse país, são filhos de latifundiários, são pessoas que são donas de algum meio de produção. Então, o problema dos bilionários é que eles ficaram ricos com o esforço, com sangue, suor e linfa e com a escravização de outros seres humanos. Somado a isso, né, a minha opinião é que bilionários realmente não deveriam existir. Então, É pelo povo, é pelo povo. o questionamento, então, evidentemente vai se dizer, mas para produzir precisa de colocar esse capital, esse movimento, precisa colocar esse dinheiro em movimento, precisa investi-lo aqui, ali, de outra forma. Sim, é assim que funciona nessa sociedade. Que nós, que somos marxistas, comunistas, questionamos, que já adianto que é uma enorme minoria hoje, infelizmente, no Brasil e no mundo, embora um grupo tente colocar quase tudo que não é conservador de uma certa posição de direita como sendo marxista e comunista. Falou que contra o fim da escala 6x1 já é comunista. Embora hoje é uma posição bastante minoritária, o que nós colocamos é que se deveria mudar a forma de organização social. Então o problema não são só os indivíduos bilionários, porque se você mantém a forma de organização social e tira aqueles bilionários, vão surgir outros naquele lugar. Boa. Né? Porque é a sociedade que funciona por esse mecanismo. Por uma sociedade que seja, os trabalhadores não apenas produzam a riqueza, mas que eles possam gerir de forma democrática, por meio de conselhos, por meio de organismos, a riqueza que eles produzem. E usufruir da riqueza que eles próprios produzem, que eles não usufruem. Que eles dão para essas pessoas riquíssimas usufruírem, enquanto eles estão se fudendo trabalhando, eles estão lá aproveitando a vida nos seus iates, nos seus jatinhos, com a nossa força de trabalho. E o que é pior? E aí, para não estender muito, eu coloco duas questões que me parecem fundamental. Essa sociedade que produz bilionários, essa desigualdade ela faz não só com que a enorme maioria não tem acesso à riqueza, e a riqueza ela é finita, e evidentemente se um grupo muito pequeno tem acesso a 50%, 60%, 70% dessa riqueza, vai sobrar uma fatia bem menor para o restante. Como ela funciona numa lógica que gera para a sociedade no seu conjunto menos riqueza. E essa é uma das grandes contradições que eu pretendo, pelo menos, nós possamos discutir aqui bastante. Gera menos riqueza por quê? Porque essa sociedade, é verdade, ela estimula a técnica, ela estimula a tecnologia, ela estimula a produtividade do trabalho, mas no outro polo da produção você tem um consumo. Tudo aquilo que é produzido vai ter que ser consumido no outro polo, vai ter que ser consumido do outro lado. Para aumentar a riqueza que se concentra na mão desses bilionários, em títulos de valor, em ação, em dinheiro, em propriedades imobiliárias, fundos e etc., você tem que fazer com que você produza o máximo possível, com o mínimo possível de trabalhadores e mais. Quanto menor o rendimento deles, quanto menor o rendimento que se consegue, que eles obtenham, maior vai ser a fatia do lucro do outro lado. Só que essa massa que produz, que rendimentos decrescentes no Brasil, no mundo, já há um bom tempo, é quem vai consumir do outro lado. Então você tem que reduzir a escala de produção. Então hoje nós vivemos um mundo, por exemplo, em que boa parte dos setores, nós pegarmos setores automobilísticos, com exceção da China, por exemplo, a produção está estagnada ou em queda desde o final dos anos 90, na grande maioria dos casos. E assim, por aí vai, eletrodomésticos, etc., exceto novos ramos que surgiram, que são recentes e que se expandiu o consumo muito recentemente, o caso das Big Techs, etc., quase tudo está estagnado há muito tempo. E está estagnado há muito tempo porque não se consegue vender mais. Então, longe dessa sociedade que produz bilionários, ela está a serviço de uma eficiência que todo mundo vai se beneficiar, ao contrário. Toda essa capacidade produtiva que a sociedade tem, que a sociedade produziu em termos de produtividade, em termos de capacidade técnica, ela não é colocada a serviço e ela cria limites que impedem, inclusive, que essa riqueza ela possa ser ampliada e não só ampliada, distribuída de maneira mais racional, visando as nossas necessidades, bem-estar, tempo livre para ser dedicado para a ciência, para vários outros aspectos que seja do interesse dos diversos indivíduos e por aí vai. É aquela velha história, né? Trabalhar menos, trabalhar todos e redistribuir tudo. Saiu um estudo recente da Oxfam que mostrou que os bilionários lucram. É só lucro. Não tem imposto, não tem mais nada, é lucro. Lucram 34
bilhões por dia, 34 bilhões por dia, enquanto a pobreza global segue intocada desde 1990. Vocês têm noção disso, gente? Tem noção de que tem pessoas ganhando 34 bilhões por dia, enquanto as pessoas estão em situação de pobreza há 34 anos, gente. 34 anos. Isso é o capitalismo. Não tem como todos terem riquezas absurdas. A gente tem que equilibrar as coisas. Isso é desigualdade social. Isso é o capitalismo na nossa cara. É o pobre cada vez ficando mais pobre e o rico cada vez ficando mais rico. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Então, os bilionários, eles fazem parte, né? Eles são aquela ponta mais visível, essencial para compreender o processo de uma sociedade que não funciona e que não funciona com qualquer método de administração que seja utilizado. Seja ele de intervenção estatal, livre mercado e etc. Então, É professor demais, hein? Ele é professor demais, cara. Pelo amor de Deus. nesse sentido. Eu acho que os bilionários não deveriam existir, não individualmente enquanto indivíduos, mas a sociedade que produz bilionários é uma sociedade ineficiente, não é uma sociedade meritocrática, né? Que mérito é esse que um cara que tem 10 bilhões tem milhões de vezes mais mérito, inclusive do que o trabalhador que ele emprega e desenvolve as técnicas do capital que ele mobiliza. Tudo que o trabalhador produz, por ele, pode ser usufruído e deve ser usufruído. Se eu tô aqui falando com vocês de um computador, numa internet, isso tudo foram trabalhadores que construíram, que produziram. Não foi nenhum bilionário não, tá? Queria deixar isso bem claro. Então não é uma sociedade meritocrática, é uma sociedade ineficiente e que para ter esses 4, 2, 3 mil, centenas de bilionários de um lado, a gente tem que ter milhões de pessoas sem emprego, desempregadas, com mais condições de vida, sem conseguir sobreviver no polo oposto. Meus parabéns. Muito bom. Primeiro, antes de mais nada, parabéns pela explanação Olha. inicial. Achei que você Olha, levantou algumas coisas que eu quero até olha, pegar elogiou. como gancho. Ó, elogiou comuna. Elogiou comuna. Primeiro, muitas vezes eu converso com pessoas de orientação marxista e eu sempre escuto, né, eles dizerem, olha, o marxismo verdadeiro, o comunismo verdadeiro nunca foi implantado, né? E eu entendo que realmente, da forma que está descrita, que vocês escrevem, nunca foi implantado mesmo. Às vezes nunca houve Quando é que vai vir? Tu vens. Eu já escuto os seus sinais. abolição do Estado e a digamos assim, e a estatização total dos meios de produção sempre você teve o socialismo que não chegou no comunismo. Quando a gente fala de capitalismo e dos efeitos, né, do efeito, né, de chegar a ter bilionários, o pai do capitalismo em termos acadêmicos é o Adam Smith. Todo mundo que estuda, um dos pais do capitalismo, daquela obra Riqueza das Nações. E o argumento dele nessa obra é que a mão invisível, se eu estou fazendo um comentário, a mão invisível seria a ação Todas as vezes que eu ouço alguém falar mão invisível, eu automaticamente penso, a mão invisível tá enfiada no teu, e aí eu quase cuspi a água que eu tava bebendo. da mão invisível possibilitaria. Ele não estava argumentando a favor de milionários ou bilionários, estava argumentando a favor de produzir o máximo de riqueza para uma nação. Produzir o máximo de riqueza para uma nação. Só que o problema é que a riqueza não vai para a nação, né? A riqueza, se a nação for uma nação de direita, como a maioria é, a riqueza vai para a mão dos empresários, dos bilionários. Não vai para a mão do povo. E aí? Quem é seu Deus agora? É o mercado, né? Então, o que a gente vê hoje no capitalismo, eu gosto de fazer essa argumentação do sentido prático. Não é o capitalismo. Assim como você não vê o comunismo, o marxismo, você vê socialismo que não chegou lá, eu te falo, o que nós vivemos hoje no mundo e o que produz a quantidade de bilionários dessa forma, tá longe de ser mérito hoje em dia. Eu sei porque eu trabalhei em Wall Street. Entendi. Que é um broche, sabe? Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. É muito engraçado, né? Esse capitalismo que a gente vive, que produz os bilionários, também não é o capitalismo. O capitalismo é outra coisa. O capitalismo criado por Adam Smith. Entendi, meu amor. O sistema mundialmente implementado no mundo inteiro não é o sistema mundialmente implementado no mundo inteiro ainda. Não existe isso. Isso que produz bilionários vai tirar a culpa toda do dele e jogar pra gente, provavelmente. No final das contas, sempre cai no trabalhador, né? Já falei umas 3 vezes nesse vídeo. Puta que pariu. Quando você tem um monte de bilionários que recebem ajuda do governo porque senão vão quebrar, desculpa, isso não é capitalismo. Opa, claro que é. Isso aí é socialismo. Porque na hora que... É verdade. Os Estados Unidos é bem socialismo. Eu avisei que ia cair no
do trabalhador. A culpa é sempre nossa, tá vendo? De um jeito ou de outro. Ah, o capitalismo é o problema. Não, mas não é o capitalismo, porque o que a gente tem não é o capitalismo. O que a gente tem é o socialismo. Ele começou a fala dele dizendo que ele concorda e que ele sempre concorda quando os marxistas amigos dele falam que o comunismo nunca foi implementado no mundo. Aí... Cara, sério. Não, tipo assim, eu tô tentando, mas não tem lógica. Não tem, só não tem. Cara, eu tava revendo aquele filme lá, A Grande Aposta, do Adam McKay. Que filmaço, cara. Eu amo esse filme. Acho que eu já vi umas 10 vezes. Nunca vi. Tá lá, ó. Quando deu a crise da hipoteca lá, se não fosse o Estado, o contribuinte... O verdadeiro capitalismo, você tem que... O lado do cara ser bilionário é o seguinte, se ele errar, se ele fizer algo no sentido econômico ruim, ele tem que quebrar. Ah, vai nessa. Ele tem que quebrar, e a riqueza acaba sendo distribuída quando ele quebra. Vai. Né? Mas ele errou, o que ele tem, perdeu. Então... Esse cara aí e o Paulo Cogos explicando economia para crianças, os dois a 80 por hora. Quem ganha? O excesso digamos assim, o que está acontecendo atualmente no capitalismo atual do mundo é que ele não é capitalismo do jeito que foi desenhado há muito tempo. Você tem cartéis, você tem... do lado monetário, nós vamos concordar com muita coisa disso aí. Porque eu não vejo no sistema econômico atual o capitalismo do jeito que ele foi escrito, idealizado. Não é idealizado não, porque ele foi na verdade descrito, era o que já existia, mas isso mudou. A despeito das tentativas, né, de você colocar, por exemplo, você implantar o comunismo, né, que desenvolveu várias evoluções, um socialismo que acabaram não implantando. Mano, ele não tá conseguindo completar a linha de raciocínio dele, vocês estão percebendo, né? Não tá falando nada com nada. O grupo globalista... Chegou o Monark, hein? Chegou o Monark, agora ele vai falar dos globalistas, vai falar da BlackRock, vai falar de Nova Ordem Mundial e é isso. Vamos apostar. Conseguiu, através Aí, começou, hein? Globalismo, finalmente. da Sociedade Fabiana, uma maneira de Fabiana? Sim, Sociedade Fabiana? implantar o socialismo quietinho. Calma. Através das finanças. Calma. Conseguiu, através um socialismo que acabaram não implantando, o grupo globalista conseguiu, através da Sociedade Fabiana... Um grupo globalista conseguiu, através da Sociedade Fabiana... Uma maneira de implantar o socialismo quietinho. Implantou o socialismo quietinho. Um grupo de globalista, através da Sociedade Fabiana, implantou o socialismo quietinho. Através das finanças. Através das finanças. Através da criação do FED, quer dizer, eu falo das finanças. Então hoje, os governos estão todos escravos do sistema monetário e o capitalismo hoje não é mais capitalismo, pelo menos desde 1913. Não é mais capitalismo? É o quê então? Capitalismo 2? É o socialismo, é isso que ele tá falando. Que a gente nunca viveu no capitalismo, a gente só viveu no socialismo, na verdade. O que eles estão vivendo? Capitalismo 2, chat. É isso. E depois da Grande Depressão, os estados ficaram maiores, quase começaram a tomar muito lugar da iniciativa privada na economia. Rapaz, esse aí Mano, esse aí estudou história na Unicu. é o David Lynch lá do céu, dirigindo esse debate. É o David Lynch. O poder do David Lynch caiu assim, ó. O capitalismo que a gente vê hoje não é... Você tem muitos bilionários hoje que não seriam bilionários se não fosse dinheiro barato, ajuda do governo. E, aí, inicialmente, se o capitalismo tivesse falhado na produção de riqueza, nós estaríamos com a mesma riqueza que a gente estava 200 anos atrás. Então, houve aumento de riqueza, senão a gente não teria nem conseguido crescer a população, né? Você teve que ter... senão você não tem comida. Então, algum tipo de geração... Cara, é completamente freestyle. Ele vai falando um assunto atrás do outro, um assunto atrás do outro, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Tu se perde no raciocínio, tu não consegue desmentir todas as mentiras que ele fala, porque ele tá jogando uma caralhada de ideias em cima de você. E aí tu começa a pensar numa, ele já falou outra. Isso, gente, isso é uma técnica de debate, tá? Isso é uma técnica de debate. Você fala tantas informações que a pessoa não consegue pegar tudo. E é isso que ele tá fazendo. Sem pé nem cabeça, essas ideias. Sem pé nem cabeça. Não consegue concatenar uma ideia. De riqueza foi possível. Se tá tendo geração de riqueza hoje, eu acho que cada vez menos. Tá tendo concentração. Porque quando você imprime dinheiro e você
fornece para os amigos. Eu falo para você, eu fui de Wall Street, mas eu não concordo do jeito que eles fazem. Eu vi quebradeira lá. Eu vi gente com mérito sendo passada para trás e bilionários sendo favorecidos. Sem mérito nenhum. Por que será, né? Então, Por que eu será? concordo que o mérito hoje tá fora da equação hoje. E você consegue, com mérito fora da equação, você produz mesmo a quantidade de bilionários que não devia ser. Agora, que não devia existir. Rapaz, o negócio, deixa eu ver se eu entendi. Só tem bilionário do jeito que tem hoje por conta do socialismo? É isso, então? É isso? Foi isso que ele quis dizer. Por causa do socialismo. Pô, e por que o... Pô... Que na forma de enxergar, eles não têm. Eles têm cartéis, têm ajuda. Agora, é inegável que o estímulo econômico do lucro é o que permitiu, por exemplo, a inovação. O Gustavo Machado tá assim, ó. Me mata de uma vez! Né? Quer dizer, a inovação, a maioria das inovações que renderam, elas... o sujeito pensa, vou inovar, né? Eu preciso inovar, preciso aumentar a produtividade. O conceito de eu ter um microfone físico na minha frente e eu estar segurando o meu microfone imaginário para cantar é incrível. Agora, por que o resultado do capitalismo não é a riqueza de uma nação hoje? Por que o capitalismo produz hoje... o resultado dele não é a riqueza de uma nação. Sabe por quê, meu querido? Porque o objetivo do capitalismo não é a riqueza de uma nação. O objetivo do capitalismo é acumular riquezas cada vez mais na mão de menos pessoas. O objetivo do capitalismo é a concentração monetária. O objetivo do capitalismo é o imperialismo. O objetivo do capitalismo é o monopólio. O objetivo do capitalismo é sugar até a última gota de recurso natural que a gente tenha na face da terra, buscando enriquecer um grupo de pessoas. Isso é o capitalismo. O capitalismo é a riqueza na mão de um grupo ínfimo de pessoas, em detrimento de 90% da face da terra sofrendo e passando necessidade. Isso é o capitalismo. Não é o socialismo que gera isso. Prazer. Ele foi, por exemplo, como ele trouxe riqueza no século XIX. Para mim, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a maior taxa de crescimento dos Estados Unidos não foi no século XX. Se você tiver acesso aos dados, foi o século XIX, onde não tinha intervenção. E o sujeito que entrava lá para fazer alguma coisa, ele ia para apostar em alguma coisa mesmo. E os grandes caras que apostaram nas coisas foram os maiores geradores de emprego. Pode deixar, que eles estão gerando emprego, sim. Pode deixar, a gente sabe que tipo de emprego que eles estão gerando. E ficaram milionários, só que foi porque eles tomaram risco. Entendi. Não foi porque o governo deu ajuda, porque não... Agora... Não foi porque os descendentes deles tiveram escravizados, não. Não foi, não. Pode deixar. Não foi. Confia. Bilionário de hoje? Quantos deles hoje? Bilionário raiz e bilionário Nutella, entendi. Entendi o ponto dele, chat. Ele vai gravar o vídeo aí, ó. Bilionário raiz versus bilionário Nutella. Bilionário de rico, bilionário de pobre. Hoje os bilionários estão tudo Nutelinha. Tudo, sabe, geração mimimi. Me mata de uma vez. Os bilionários hoje é tudo mimizento, Nutelinha. Antigamente era bilionário raiz, trabalhava. Hoje é tudo Nutella, né? O Elon Musk é Nutella, né? Nutelíssimo, o bilionário woke. São empreendedores mesmo, são apostadores, estão fazendo... Ou quantos são amigos do rei? No meu tempo que era bom. Bilionário bom era do meu tempo. Não tem nem comparação. No meu tempo, os bilionários eram sacudidos. Os caras trabalhavam, criavam. Hoje, geração mimimi de bilionário já acorda com café, com leite de coco, não óleo de coco. Tem que fazer crossfit, fazer jiu-jitsu. Tem que ler não sei o quê. Sabe, uma nutelagem. Amigo do rei Opa, cliquei errado. É o que permitiu, por exemplo, a inovação. Para mim, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a maior taxa tem bilionários que não deviam ser. Porque são Nutella. Apadrinhados, porque são Nutella. Principalmente o sistema financeiro. Ele mesmo falando a própria meritocracia, mano, dentro dos bilionários. Ai, meu Deus do céu, sério. Que é um sistema que foi criado pelos globalistas, pela criação do Fed. Você já deve ter estudado. E o Fed, inclusive, ajudou a fundar o comunismo, na Revolução Bolchevique.
Me mata de uma vez. Me mata de uma vez. Eu gosto quando ele dá o raiado. Me mata de uma vez. Me mata de uma vez, meu amor. Ô, cascavel. Teve colaboração financeira de banqueiros. Isso, depois eu vou te passar as referências. Ah, Referências. Mises Brasil. depois eu vou passar as referências estão tudo ali, ó. Mostra, não. As referências tá tudo guardadinha, chat, tá? Quem criou quem? Não, o Fed foi criado pelos globalistas com indivíduos da sociedade fabiana que criaram o socialismo. Aí esse socialismo criou o Fed, que criou o comunismo. Então, assim, o comunismo ele é uma criação do Fed, que é uma criação socialista dos globalistas através dos fabianos. Agora, esses fabianos também, eu vou falar a verdade, viu? Guilherme Freire deu uma aula maravilhosa ontem lá no curso que ele fez, com as referências disso. Deu um curso. Mas que inclusive tem sobre o financiamento, né, da revolução bolchevique, inclusive dos banqueiros globalistas da época. Por quê? Por quê? Porque ali já existia naquele momento uma intenção, né, de você, e eles tinham uma estratégia advinda da sociedade fabiana de implantar o socialismo dessa forma mais pacífica. Mas a sociedade fabiana é socialista e vai criar o socialismo. Gente, o que é sociedade fabiana? Pelo amor de Deus, cara. O que é isso? Sociedade Fabiana é uma organização socialista britânica cujo propósito é promover os princípios da social-democracia e do socialismo democrático através de esforços gradualistas e reformistas, e não pela revolução. Entendi. E foi fundada em 4 de janeiro de 1884. Não vai implantar o socialismo? Tá difícil, vai. Né? Porque quando o grupo que estava disposto a implantar o comunismo de uma forma mais revolucionária apareceu, vamos fazer o trabalho por nós também, vamos financiar eles. Aí paga o financiário. E eu acho que os últimos 6 ou 7 anos da vida de Karl Marx ele passou em Londres, né? Foi morrer em Londres, se eu não me engano. E com as calças? E o que tem? E foda-se, quem te perguntou alguma coisa? Então, assim, O Gustavo. O melhor é a carinha dele de lacrei. Agora me responde aí. Quero ver, seu socialistinha de merda. O Gustavo tá vendo Reels, cara. O Gustavo tá vendo Reels. Tá nem aí. A cabeça dele tá em outro lugar. Esquece. Ele já se perdeu. Né? Ele tá que nem aquele áudio lá. Aquele áudio. A cabeça do Gustavo tá assim, ó. Bolsonaro quer comer meu... Nossa! Levanta a mão na parede. O que tá acontecendo? Tira que eu vou cagar, tira. Tira que eu vou cagar. Cadê sua arma? Tá onde? Eu vim ver o macaco. Macaco! Aqui tem coragem. Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Eu não quero. A Os últimos 2 neurônios da cabeça do Gustavo e da minha estão assim. cabeça do Gustavo tá assim, né? Cadê? Não tem nem um frame dele aqui. Você já se perguntou o que se passa na cabeça dele? Quer comer meu... Nossa! Levanta a mão na O parede. que tá acontecendo? Tira que eu vou cagar, tira. Tira que eu vou cagar. Cara, esse vou nada do Tatá é impagável, sério. Eu tenho uma figurinha disso, e essa figurinha, ela não precisa de áudio, mas ela tem, porque quando eu olho pra ela, imediatamente na minha cabeça vem isso aí, ó. Vou nada. Cadê sua arma? Tá onde? Eu vim ver o macaco. Macaco! Aqui tem coragem. Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo. Bolsonaro E ele tá em outro universo. a riqueza. Do jeito que a economia funciona hoje, com a Não, cadê o da do? época. Então, eu acho que não consigo discordar que os bilionários de hoje não são a mesma coisa que os bilionários da época onde não tinha Nutelagem. esse sistema financeiro que hoje domina o mundo. Hoje são Nutella. E ele Esse sistema financeiro que hoje domina o mundo, que é o sistema socialista, segundo ele. que impede, por exemplo, que a riqueza seja melhor distribuída. Quando você produz moeda, Mas se não é o sistema socialista, a moeda devia estar sendo distribuída para todo mundo. Algo de errado não está certo, né? cria moeda e cria inflação, o que você faz? Você está roubando a riqueza. Até do trabalhador, que tem menos possibilidade de se defender. É. A taxa de inflação hoje é uma forma de roubo. Então, assim, o meu ponto é, do jeito que a economia funciona hoje, com a
com o sistema financeiro Bolsonaro quer comer moeda lastrada em Levanta a nada, mão na que pode parede. ser multiplicada à vontade, Tira que eu vou cagar. você piorou aquilo que normalmente seria distribuído. Por exemplo, o bilionário que erra, ele quebra, faz uma aposta errada ou quebra. Aquilo já é automaticamente, quando você tem você é só na história da economia, por exemplo, do século XIX, você tinha várias pequenas empresas que cresciam e quebravam, aí distribuía. Abria outra, crescia e quebrava. Então, existia, dentro dessa liberdade econômica do capitalismo, você tinha troca de dinheiro das mãos, né? Você tinha o que vocês chamam de distribuição de renda. Hoje isso quase não acontece. Você tem distribuição só de um lado, porque você tem impressão de dinheiro, a distribuição de renda vai, É impressão minha, eu perdi o negócio do Karl Marx. né, da revolução bolchevique, inclusive dos banqueiros globalistas da época. Por quê? Caramba, ele Porque fala, ali hein? já existia, naquele momento, uma intenção, né, Cadê? porque quando existe, quando o grupo que está por nós também, vamos financiar ele. Eu acho que, se eu não me engano. Olha lá. Então, assim, tinha uma proximidade ali com a elite fabiana da época. Então, eu acho que não consigo discordar Cadê? que os bilionários de hoje... Rapaz, tô Quis perdido. dizer que esse... Então, assim... Só uma Pode perguntinha. falar. O que você quis dizer com esse negócio de Marx, os 6, 7 últimos anos da vida em Londres? Só pra me entender. Não, que ele passou um período da vida dele em Londres e parece que ele morreu lá, né? Aham. Sim. E? E o que você quer dizer com isso, porra? Ele não tinha ligação e nem financiamento de certas sociedades londrinas? Não entendi. O fato de ter passado um tempo em Londres. É só pra me entender mesmo. Não, pra depois porque eu Londres respondo. é a central financeira da época, dos globalistas, dos banqueiros, dos fabianos, era lá. Dos Fabiano. E quem seria o financiado? O movimento marxista. O movimento marxista financiou o Marx? Não entendi. Não. Marx foi financiado pelos banqueiros globalistas. Baseado em? Eles financiavam, como eles financiaram a Revolução Bolchevique depois. Sim, mas não entendi. Só pelo fato de que ele morou lá nos 6 anos? Não, depois, no final da vida dele. Ele tinha proximidade com eles. Tinha proximidade e era financiado por... Tá. Sim, pô, eu era amigo dele, eu conhecia. Mas isso não é o objeto do debate, mas o que eu ia falar. Ai, caramba, muito bom, muito bom. O Gustavo completamente. Ai. Vamos ver mais! Vamos ver mais? Não, chega, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que o Luigi consegue ficar nessa insalubridade de ver esses debates sempre. Porque, eu juro, gente, pra mim não dá. Pra mim não tem como. Eu tô aqui 40 minutos quase nesse sofrimento na minha cabeça, desde o primeiro segundo cantando Me Mata de uma Vez. Então, já deixa aquele like para me ajudar nesse adicional de insalubridade. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita na elite globalista. E se você gosta do meu trabalho, se inscreve para ser membro aqui no YouTube, que você vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos só para membros. E é isso, beijos, até o próximo.